O maior pesadelo de controle mental é aquele que você nem percebe. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A liberdade tem por premissa o livre-arbítrio, a ideia de que somos capazes de tomar decisões livremente, buscando a nossa felicidade ou a melhoria da nossa condição através da ação humana. Por óbvio, existem formas de sugestão, propagandas, comerciais, são efetivos em te convencer de alguma coisa, talvez sem você nem perceber. Comprar um produto, por exemplo, usar um serviço. Evidentemente que somos influenciados pelas pessoas que conhecemos e com quem conversamos. Mas embora tenhamos influências do mundo exterior, a decisão final é nossa, é o nosso livre-arbítrio. Inclusive, isso é um truísmo, porque se não somos capazes de tomar nossas decisões de forma independente, se tudo o que fazemos é seguir influência e sugestão, então não há nada o que fazer. Se o mundo é determinístico e todas as ideias são meras repercussões de ideias anteriores, nada muda. Besteira você pensar em se livrar disso, porque até esse pensamento, por essa lógica, foi inoculado em você. Vamos nos ater a outra possibilidade, de sim existir o livre-arbítrio. O fato é que vivemos assim com influências e sugestões. Certamente sim, mas em última análise, somos senhores do nosso livre-arbítrio. Temos a capacidade de buscar a liberdade. Porém, é inegável notar que o que nos dá essa característica é o nosso cérebro, o órgão mais complexo do corpo humano, que ainda é muito pouco conhecido. Mas a quantidade de informações, remédios, dispositivos desenvolvidos nos últimos anos para compreender e até auxiliar o nosso cérebro é muito grande. Falamos no vídeo Neuralink, qual a proposta de Elon Musk para mexer com a sua cabeça, sobre a proposta de um dispositivo com o tamanho de uma moeda que seria ocultado no seu crânio com ligações via eletrodos com neurônios específicos que permitiriam ser usado como uma interface entre cérebro e computador. Serviria para ampliar a nossa capacidade mental conectando o nosso cérebro a computadores, celulares, etc. Ao invés de você pensar numa frase e seus dedos acionarem um teclado para escrever tal frase, o seu cérebro já mandaria diretamente a mensagem via WhatsApp. Embora isso seja um aumento de capacidade enorme, é preciso reconhecer que há algum risco aí, porque tais eletrodos no seu cérebro talvez não sirvam apenas para saída de informações, pode ser que eles sejam igualmente eficientes para incluir ideias, sugestões, influências diretamente no seu cérebro. Portanto, parece algo positivo demais para não estar em nosso futuro, mas é algo bastante arriscado. Mas nem de longe isso é a tecnologia mais invasiva que existe hoje. Esse implante da Neuralink, em tese, pode ser retirado mecanicamente. Aliás, boa parte das pesquisas são feitas para garantir que o dispositivo pode ser retirado sem causar danos ao cérebro. Mas existem outras coisas ainda mais poderosas e mais sorrateiras. A chemogenética, ou quimiogenética, é um ramo de pesquisa que une três componentes radicais: a química, a engenharia e a genética. Tudo isso com o objetivo de entender como o nosso cérebro funciona. Hoje, a tecnologia é usada apenas em animais, de forma ampla, justamente para estudar o cérebro desses animais, de forma a ter dicas sobre como funciona o nosso cérebro. Barreiras éticas e de legislação impedem que essa técnica seja usada em humanos. Mas você sabe, papel rabiscado nunca proibiu ninguém de fazer nada. Vamos entender como isso funciona na prática. Você sabe, neurotransmissores são substâncias químicas trocadas entre neurônios e que permitem o funcionamento da rede neural, que é o seu cérebro. Um neurônio libera essas substâncias e um outro neurônio as capta através de receptores. Assim, a informação é trocada entre neurônios no cérebro. O fato é que os neurônios têm receptores específicos para essas substâncias. Portanto, embora existam várias substâncias rodando ali no seu cérebro, apenas os neurotransmissores de fato fazem a ligação de um neurônio com o outro. Os receptores são a chave deste processo. Porém, há muito tempo se sabe que outras substâncias podem também se ligar nos receptores e modificar o funcionamento do cérebro. O álcool, por exemplo, além de várias substâncias psicotrópicas, drogas, podem tanto acionar quanto anular os receptores, impedindo que sejam acionados, dificultando o funcionamento do seu cérebro. Essas moléculas são confundidas com os neurotransmissores normais do seu cérebro e causam uma enorme confusão ali. É por isso que o pessoal se sente ligado, deu barato ou qualquer coisa do gênero.
Isso é o efeito da droga no seu cérebro. Mas essas substâncias são substâncias que, por acaso, se ligam nos receptores. E se fôssemos além disso? Se projetássemos receptores específicos para drogas específicas? Esses receptores têm até um nome, DREADS, Designer Receptors Exclusively Activated by Designed Drugs, ou receptores projetados para ativação exclusiva por drogas projetadas. A ideia da chemogenética ou da quimiogenética é que você pode, usando engenharia genética, criar novos receptores além daqueles que já existem no seu cérebro, em alguns neurônios, para substâncias diferentes dos neurotransmissores normais e também das drogas. De fato, se cria um par de receptor e droga, ambos sintéticos, que um responde ao outro. A implantação dos receptores nos neurônios pode ser feita por via cirúrgica, portanto afetando apenas neurônios específicos, centro do prazer, da dor, centros motores, etc. Em tese, há quem vislumbre a possibilidade de se criar esses receptores meramente por genética, ou seja, através de tecnologias modernas de genética que alterariam esses neurônios. A questão é que, como esses receptores são feitos artificialmente, não são estimulados pelos neurotransmissores normais. Então nada muda. O seu cérebro continua funcionando normalmente com os neurotransmissores e receptores normais. Os novos receptores simplesmente ficam lá inertes. Lógico, eles ficam lá inertes a menos que você injete aquela substância sintética específica que atinge exatamente esses receptores. Daí esses neurônios acabam sendo estimulados. E veja, como foi tudo planejado, essa nova droga se encaixa perfeitamente no receptor, o efeito é muito mais forte do que uma droga normal. Eles são estimulados exatamente os neurônios esperados, conforme foram projetados, e estimulados de forma extremamente sensível, justamente porque a coisa foi projetada dessa forma. Uma droga totalmente nova que, como foi projetada para agir de forma específica no cérebro, pode ser capaz de produzir efeitos inimagináveis, coisas totalmente futurísticas. Imagine alguém que faz uma cirurgia em você, talvez enquanto ainda bebê, e coloca lá tais receptores nos locais corretos. Sua vida será normal a partir daí, porque esses receptores, como a gente falou, eles ficarão inertes o tempo todo. Se um dia você deixar de pagar os seus impostos, ou começar a falar mal do governo, ou de qualquer forma se tornar um problema para o governo, basta eles borrifarem ou te darem uma injeção ou te darem uma pílula com determinada substância que vai entrar no seu corpo, ativar os receptores e você vai experimentar qualquer que seja a sensação projetada. Dor, felicidade, sofrimento, angústia, vontade de pagar impostos, sabe-se lá. Lembra do livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, em que toda a população é controlada não pela força, mas por uma droga chamada soma? Pois é, trata-se de uma forma de controle excepcional. Imagine, por exemplo, uma droga desenhada para fazer você se conformar com uma situação. Vamos chamar para efeitos didáticos de Conformol esse remédio hipotético. Ele imediatamente faz com que seu cérebro sinta prazer em uma situação que não é agradável de forma alguma. Olha, tem algumas vantagens isso. Imagina que você tem que esperar várias horas por uma consulta no médico. É uma situação muito chata, você não quer passar por aquilo, mas você tem que passar por aquilo. Você toma uma pílula de Conformol e olha que maravilha, tudo se encaixa, você vai ficar feliz esperando. Seu chefe te mandou fazer alguma coisa que você não concorda, você fica chateado, puto da vida com aquilo, pensa em pedir demissão, mas sabe que precisa do emprego. Então você toma um comprimidinho de Conformol e de repente seu cérebro se enche de prazer na obediência cega. Acha um absurdo ter que usar máscara porque não tem nenhuma eficácia prática contra vírus e é usada cegamente por patetas por uma mera demonstração de virtude vazia e absurda? Por outro lado, você tem medo de ser multado? Então toma uma pílula de Conformol e pronto. Você vai achar lindo usar focinheira de pano na cara. O que você pensa? Você tomaria tal droga para se encaixar na humanidade? Pode ser legal, né, não? Resolve um problema. Se você respondeu sim, não fique com vergonha. A força da aceitação social é grande. Reconheço que pode ser tentador isso. Mas lembre-se, toda a evolução da humanidade não veio das pessoas conformadas. Elas, por definição, estariam até hoje conformadas com nossa vida em cavernas, como caçadores-coletores. Quem traz a prosperidade, a evolução, são as pessoas inconformadas, aquelas que podem até obedecer a ordem idiota do chefe, mas não ficam nem um pouco satisfeitas com isso
e vão buscar ações para, no futuro, não ter que fazer isso novamente. Olha o risco que esse tipo de engenharia pode gerar para a gente. Controle absoluto do governo, todo mundo conformado em obedecer um governo que não precisa mais nem ser autoritário, porque, lembra, para que você precisa de violência se as pessoas sentem prazer em obedecer? A quimogenética ainda está engatinhando. Como eu falei, ainda é usada apenas em animais de laboratórios para estudar o funcionamento do cérebro, mas certamente esse não será o fim dos estudos desse tipo. Como toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem, pode estimular pessoas com depressão, mal de Parkinson, quiçá resolver problemas de visão e audição em pessoas com deficiência, mas é inegável que traz um risco enorme de mau uso por governos autoritários. De qualquer forma, não faz diferença, porque mesmo que a população seja controlada dessa forma, lembre-se, governos são sempre menos eficientes que pessoas livres. Então, no final das contas, as sociedades que entrarem por esse caminho tenderão, no futuro, a ser dominadas por sociedades livres. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!